Aqui é a Nath, eu sou uma coach de transição e eu estou fazendo essa série de vídeos para falar um pouquinho sobre a minha experiência vivendo na Itália por 3 meses. Assim como eu falei no meu vídeo anterior, eu acho que tem bastante coisa que eu possa compartilhar, que possa inspirar vocês ou criar insight, novas ideias do que fazer para se adaptar e viver uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. Hoje, como vocês perceberam, meu vídeo vai ser em português. E eu percebi que muitas das pessoas que assistem meus vídeos são brasileiras, então eu decidi fazer vídeos em português. Eu acho que a nossa conversa vai ficar mais fluida. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, clica aqui no subscribe e aperta no sininho, assim você pode receber notificações. Eu posto vídeo todas as semanas e essa é uma série, esse é o segundo vídeo da série de 5 vídeos para falar sobre experiências que eu tive vivendo na Itália por 3 meses. Então vamos lá conversar sobre a minha primeira experiência com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre adaptação numa cultura nova. Então, Itália, uma terra de história, uma terra de comida boa, tanta coisa legal, bonita, gostosa, parece o paraíso, né? Quando a gente pensa na Europa, fala Itália, você já pensa naquele prato de pasta, naquela família gritando, falando alto. E eu vivi isso, experienciei isso por 3 meses. Meu marido é italiano e como nós dois estamos trabalhando remotamente, a gente teve essa oportunidade de ficar 3 meses na Itália e muitas coisas aconteceram nesse período. No início eu achei que ia ser tudo muito bom, tudo muito fácil, mas na verdade foi, especialmente no início, mais difícil do que eu imaginei, porque eu estava vivendo uma readaptação, eu estava vivendo uma cultura nova e é completamente diferente, como vocês sabem, ir para um lugar de férias por 2 semanas e viver naquele lugar e ficar no dia a dia. Vocês já ouviram falar de choque cultural? Então, eu experienciei um pouco disso na Itália e é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Eu acho que é muito importante quando a gente vai morar num lugar diferente, da gente perceber essas diferenças e a gente dar nome para essas diferenças, porque às vezes, num primeiro momento, o que a gente sente é só um estranhamento, é só uma sensação que fica aqui no peito, que a gente não sabe muito bem como descrever, mas na verdade ela pode estar muito nessas diferenças, nesse choque que a gente tem, né? A gente tem uma bagagem e a gente aprendeu a fazer certas coisas de um jeito. Quando a gente vai para um lugar em que as chaves que a gente tem não abrem mais aquelas portas, a gente começa a sentir esse estranhamento que pode ser muito negativo, né? Pode impactar a gente de um jeito muito negativo, dependendo de como a gente vive essa situação. Mas deixa eu contar para vocês algumas das diferenças que eu vivi entre os Estados Unidos e a Itália, já que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos há bastante tempo e eu já chamo aqui de casa. Eu vou falar de algumas diferenças da minha vida aqui para a minha vida na Itália e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a vida que eu estava tendo a oportunidade de viver na Itália era uma vida muito diferente, praticamente o oposto daquilo que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos. E deixa eu te dar alguns exemplos disso. Aqui nos Estados Unidos eu sou muito independente, eu fico muito tempo sozinha, porque tá só eu e meu marido aqui, a gente não tem família e a gente recentemente se mudou para o Havaí. Eu tenho muita flexibilidade, meu trabalho é flexível, minha vida é flexível, eu sou super independente. Então essa é a minha vida um pouquinho nos Estados Unidos. Na Itália, eu estava sendo super dependente, porque eu não conhecia o lugar, eu estava morando na casa da minha sogra, todos os amigos e parentes eram do meu marido, por mais que eu tenha hoje uma afinidade, eu construí esses laços com eles, eu me sentia muito uma estranha no ninho, assim, de alguma maneira, né? Porque não era minha casa, não era meu país, não era minha língua, e eu sentia esse estranhamento no começo. A cidade, por exemplo, a cidade que eu moro no Havaí, ela é muito pequena, eu conhecia as estradas, já foi muito fácil me habituar com tudo. Na Itália eu estava vivendo no interior, não era muito conveniente para fazer as coisas, eu sempre precisava de carro e eu não estava dirigindo lá. E as coisas eram não eram muito familiares para mim, então tinha, né, esse estranhamento, vários pequenos estranhamentos em vários momentos. No Havaí
A língua é o inglês e eu estou muito acostumada a falar inglês, eu acho que eu já passei por esse período de adaptação, eu estou aqui há quase 6 anos. E na Itália eu estou aprendendo italiano, eu falo italiano, eu entendo bem o que as pessoas falam, mas é difícil ainda me expressar, é difícil me engajar numa conversa que é um pouco mais complexa, é difícil sair sozinha e não sentir aquele medo de ai, se eu me perder, será que eu vou conseguir me achar? Né? Essas coisas que a gente sente no começo. E na Itália, porque eu estava circundada de família, de crianças, de primos, de tudo, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de ter filhos. E eu já estou sentindo isso há um tempo, né? É um chamado, uma coisa que eu estou sentindo, mas não está nos nossos planos familiares ainda. Só que eu meio que misturou todas essas coisas e a criança, e foi muito difícil esse primeiro momento, porque eu senti quase que aquela vida na Itália estava se expressando de um modo para evidenciar tudo que eu não tinha nos Estados Unidos, que é a família, né, eu diria. E isso me bateu de um jeito muito negativo num primeiro momento, foi muito difícil para mim, porque eu queria estar feliz, eu estava esperando por aquela viagem há meses já, planejando aquela viagem, pensando no que, como seria, super animada. E quando eu cheguei lá, eu não estava conseguindo aproveitar, eu falava, né? Eu me sentia culpada de não me sentir feliz, porque eu devia estar feliz, porque eu estava esperando aquela viagem por muito tempo. E eu acho que isso é um sentimento que muitas de nós podem sentir, né? Eu acho que quando a gente vai para um outro país e tenta se adaptar num outro lugar, né? Porque a gente planeja, a gente sonha, a gente tem, né, toda aquele sonho, e quando a gente chega, a gente tem que lidar com questões práticas do dia a dia, e tudo isso dificulta a nossa, não que dificulta a nossa adaptação, ela faz parte do processo de adaptação, né? Esse estranhamento é importante para que a gente ressignifique muitas coisas dentro da gente, e foi isso que eu senti quando eu estava na Itália. Eu acho que é uma coisa que muitas de nós sentiu. Né, eu acho que se você é um imigrante, você sentiu isso em algum momento. E, né, e refletindo sobre isso, ficou muito claro para mim a importância de ver essas diferenças, né? E elas não são boas ou ruins, né? Eu sou independente aqui, não tenho família, lá tem família, mas sou mais dependente. Não são coisas boas ou ruins, são aspectos de lugares diferentes, né? E a partir daí eu preciso me reinventar. E essa é a beleza de morar num lugar diferente, né? E eu acho que por isso que muita gente fala, e eu concordo, que quando a gente viaja, a gente abre a nossa mente, né? A gente se coloca em lugares diferentes, porque a gente precisa se reinventar. E essa é a beleza de viajar, né? Essa é a beleza de morar em lugares diferentes. Então, por mais que seja um processo difícil, é um processo importante, é um processo que faz a gente crescer. Então, não desanima porque está difícil, se estiver difícil, né? Porque é um processo, é um passo depois do outro. A gente precisa continuar caminhando, né? Porque isso vai trazer novas diferenças, novos processos, e a vida é cheia de mudanças e a gente está aqui para isso. Outra coisa, né, dentro da minha reflexão, que eu acredito que seja muito importante nesse primeiro momento do choque cultural, quando a gente percebe que não dá mais para viver do jeito que a gente vivia no nosso próprio país, é tentar identificar quais são as nossas prioridades, né? Porque a gente não vai conseguir mudar tudo, mas é importante a gente se perguntar, ok, tem todas essas diferenças, né? Tem dependência aqui, tem dependência lá, tem família aqui, não tem família lá, mas hoje eu estou vivendo aqui, hoje eu estou vivendo nesse contexto em que eu me sinto dependente, em que eu tenho família próxima, em que eu estou tendo um desejo muito grande de criar minha própria família, em que, né, eu vivo numa cidade pequena, numa língua diferente da minha, todas essas coisas, né? A partir daí, olhando para aquilo, é importante começar por um lugar, né? E olhando para todas essas diferenças, a pergunta é: quais são as coisas fundamentais para que eu viva nesse lugar e possa chamar de casa? Né? E o que é chamar esse lugar de casa? É entender o que é importante para mim, é entender o que eu preciso construir para me sentir, para ter esse sentimento de familiaridade nesse lugar, o que também leva tempo, né? Mas se a gente tiver isso claro, a gente consegue caminhar na direção justa,
né? Então essa é a pergunta, ok, dentro dessa cultura, o que está faltando para eu me sentir em casa? E como eu consigo construir isso? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que ajuda muito a gente a caminhar para frente, né? Ao invés de ficar parado, rodando no mesmo lugar e reclamando de que aqui não é igual ao Brasil ou a qualquer outro lugar do qual você vem. E daí tem duas coisas. Uma é entender o que você precisa fazer a curto prazo, ou seja, o que você precisa fazer para segurar essa emoção, para se sentir balanceada, né? Para se sentir, para criar um pouco de harmonia na sua vida para que você consiga atingir objetivos a longo prazo e ter claro aquilo que você quer para longo prazo. Então, por exemplo, o que eu fiz para segurar a barra nesse primeiro momento que eu estava na Itália me sentindo toda doida? Eu meditei, eu pintei, eu busquei coisas que me ajudavam a entrar num lugar em que eu me sentisse bem, em que eu me sentisse confortada, né? E isso pode ser falar com uma amiga, isso pode ser cantar, o que quer que seja que faz você se sentir bem, que faz você sentir, né, que tem energia, que tem luz aí dentro de você. Isso vai te ajudar a ter energia para lidar com as questões que são difíceis, né? Então é muito importante que você tenha um espaço para se nutrir, né? A curto prazo, no agora mesmo, né? Eu acho que essa é uma coisa muito simples de fazer. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa se locomover, você não precisa fazer nada, só precisa se perguntar o que me nutre, né? E como eu posso fazer isso aqui agora por 2 minutos. Eu acho que isso já é um bom começo. E a segunda coisa que é importante fazer é entender o que você precisa para se sentir em casa, para se sentir mais familiar e começar a correr atrás dessas coisas, né? E para mim, por exemplo, o que me ajudou muito nesse momento na Itália foi ter viajado. Eu fui para a Alemanha por uma semana para visitar uma tia minha e ali eu me senti em casa e eu percebi, foi tão claro para mim que eu me senti em casa porque eu estava tendo um relacionamento íntimo com alguém, porque ela me via, ela me entendia e eu percebi que uma coisa muito importante para mim era ter relacionamentos mais íntimos com as pessoas. E eu tive a oportunidade de fazer uma peregrinação com a minha sogra. Isso me aproximou muito dela. E depois disso, eu comecei a me sentir muito melhor na Itália. Então essa é a minha dica para você. Se você está se sentindo deslocado, se você está sentindo que você não tem um lugar nessa cultura, faz esse exercício comigo. Escreve as diferenças entre o lugar de onde você veio e o lugar de onde você está vivendo. Uma vez que você escrever essas diferenças, tenta entender quais dessas coisas que você sente falta, que você percebe que são tão diferentes, que te fazem sentir em casa, que te fazem sentir que você pertence àquele lugar de alguma maneira. E a partir daí, começa a construir essa coisa para você. Começa a fazer coisas que vão te aproximar daquilo, que vão te fazer se sentir mais em casa. E a outra coisa é se cuida, se nutre, goste de você. Gostar da gente está nos atos que a gente tem em relação a nós mesmos. Então faz uma xícara de chá gostosa, faz 1 minuto de yoga se você gosta, senta para meditar, presta atenção na sua respiração, no seu corpo e agradece por estar aqui, por estar viva. Quando a gente começa a perceber essas pequenas coisas na nossa vida, tudo fica melhor. Eu espero que você tenha um ótimo dia. O meu próximo vídeo eu vou falar sobre os desafios que eu enfrentei vivendo na Itália esses 3 meses. Parecem que foi tudo flores e tiveram muitas flores. Eu aproveitei muito esses 3 meses que eu estive lá, mas eu também tive alguns desafios. Eu vou compartilhar isso com você semana que vem. Um grande beijo e vejo vocês semana que vem.